Bom dia, abençoado e abençoada. Que vocês estejam bem. Já vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Podem pegar aí e já abrir em Atos 9. Tão engraçado que o Senhor ele vai dando sinais daquilo que Ele deseja que a gente traz aqui na palavra, né? Eu finalizei todos os versículos, todo o devocional que eu havia escrito no meu caderno. E eu tenho outros cadernos com devocionais escritos, mas o Senhor colocou assim: fale aquilo que eu entregar a você no dia. E o Senhor ele já prepara, né, tudo aquilo que Ele deseja entregar. E hoje, então, a palavra está em Atos 9, que fala o seguinte, Atos 9, e eu quero falar o versículo 10. A gente já falou aqui sobre a conversão de Saulo, né, de Saulo para Paulo, mas hoje eu quero falar sobre Ananias. Ananias, pouquíssimas pessoas falam sobre ele, né? Mas hoje eu quero falar sobre esse homem. E eu vou ler no versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunte em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve sofrer pelo meu nome, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. É tão incrível esse texto, né? Aqui a gente está falando da conversão, né? Novamente, de Saulo para Paulo, onde no caminho de Damasco ele viu a luz do Senhor, o cegou e ali ele ficou 3 dias dentro de um lugar. E nesses 3 dias que ele não estava enxergando, ele teve essa visão. Né? Ele não enxergava, mas ele teve essa visão. Ele não enxergava para o mundo, mas Cristo estava abrindo seus olhos. E por que hoje eu quero falar sobre Ananias? Ananias, um discípulo de Jesus, um discípulo do Senhor. Eu e você somos chamadas para ser discípula de Deus, discípula de Jesus. E o mais interessante, o que me intriga nesse texto, é que Ananias, ele ouviu falar a respeito de Saulo, que Saulo havia matado já pessoas, ele estava ouvindo que ele estava perseguindo o seu povo, que estava perseguindo as pessoas que falavam de Cristo, que acreditavam em Cristo. Ele poderia ter 1000 motivos para não fazer o que o Senhor pediu. Ele poderia contestar o Senhor ali a todo tempo, mas ele não contestou. Ele falou o que ele havia ouvido. Mas quando o Senhor falou: vai, este é o meu vaso escolhido, então ele foi. Ele foi.
Quando a gente fala a palavra discípulo, a gente pode trazer aqui como um seguidor de Cristo, né? Seguidor do Mestre. Logo ali o Senhor fala assim, olha, disse-lhes o Senhor em uma visão. Deus forma diferentes, Deus tem formas diferentes de falar comigo e com você. Ali, para Ananias, ele falou em uma visão, mas teve pessoas que teve voz audível na Bíblia que fala. Então, tem várias formas diferentes do Senhor falar conosco. Aqui, ele falou com Ananias pela visão. A gente precisa ter um discernimento espiritual para que a gente possa entender a visão que o Senhor tem nos entregado. Talvez hoje o Senhor tenha te entregado coisas para você fazer e você simplesmente fica contestando ou na sua própria mente acredita que não é para você fazer. Que são coisas da sua cabeça. Não, mas não é Cristo que está pedindo para fazer. Não tem nada a ver isso que está me pedindo. Fale com alguém, ou abrace alguém, ou então peça perdão a alguém. Ou então, minha filha, esse é um projeto novo que eu estou te entregando. E aí talvez aos seus olhos humanos, sem você ter discernimento do Espírito, sem você ter esse discernimento espiritual de fato, você acha que não é Cristo falando com você. Eu quero que hoje você reflita e pare para analisar quais são as visões que o Senhor tem te entregado. Busque esse discernimento espiritual. Logo depois o Senhor fala assim, olha, levanta-te e vai à rua direita. O levanta-te é o agir. É o ide. Não é continuar paralisada. Você precisa ser resposta de oração na vida de alguém. O Senhor chama eu e você de discípulos dele. O Senhor nos entrega uma visão. E o Senhor fala, levanta-te. Hoje existem pessoas aguardando por mim, por você. Tem pessoas aguardando para que nós sejamos respostas de oração na vida de alguém. Nós precisamos obedecer e ser guiada pelo Senhor. Logo depois, Ananias fala, Senhor, mas eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. O Senhor não responde exatamente sobre isso, mas o Senhor responde, vai, este é um vaso escolhido. Eu e você não podemos julgar as pessoas. Não podemos ouvir os homens, o que um ou os outros falam, a gente precisa ouvir a Deus. Porque Ele é o único que conhece o interior de cada pessoa. Aqui, Ananias, ele quis contestar, ele quis ouvir o que os homens estavam falando sobre Saulo. Mas Deus fala, foi eu que escolhi ele. Eu não quero saber o que ele fez de errado ou o que ele não fez, mas eu escolhi ele, independente dos pecados que ele cometeu. Eu conheço o coração dele e é ele que vai ser transformado e é ele que vai levar a palavra para os gentios, para os filhos e para os reis. Eu e você não temos o direito de julgar. Esse lugar não é meu e seu. Nosso lugar é de filha, de ouvir a Cristo, de ouvir Deus, não de ouvir aos homens. Porque o único que conhece o Senhor de verdade, o único que conhece o coração dos homens de verdade é Cristo. Quem escolhe é o Senhor. Quem sabe o interior de cada um é o Senhor. Não cabe a mim, não cabe a você, nem mais ninguém julgar o outro. E eu quero te dizer que quem passa pela transformação em Cristo tem autoridade para poder falar, para poder levar a palavra do Senhor através da sua vida. Nós precisamos ter um coração humilde e disposto. Um coração humilde
e disposto. Quantas pessoas hoje estão aguardando pelo seu sim? Quantas pessoas hoje estão aguardando o seu posicionamento? Para que você haja, para que você levante, para que você vá. Talvez hoje o Senhor tenha te entregado uma visão e Ele está falando: levanta, minha filha. Tem pessoas aguardando por você. Mas aí talvez você está aí se julgando, achando que você não é boa, achando que você é incapaz, achando que essa palavra não é para você. Mas hoje eu estou aqui para te falar que você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. E existem pessoas aguardando o seu posicionamento. E para isso você precisa ter um coração humilde, disposto a obedecer. Talvez hoje você olhe e você fala: não, mas eu não sou capaz. Quem escolhe é o Senhor. Quem conhece o nosso coração é o Senhor. Não cabe a mim, nem a você, nem mais ninguém falar sobre quem Cristo escolheu. Talvez hoje você se ache improvável, porque eu me achava totalmente improvável. Mas a cada dia que o Senhor transforma o meu coração, eu sei quem eu sou, filha, eu sei para que eu vim aqui na Terra. E talvez hoje você precisa compreender isso. Quem você é. Que nós não sejamos como Ananias, que de certa forma ele começou a julgar, mas que a gente tire essa parte do Ananias, que a gente não julgue as pessoas, que a gente não julgue a nós mesmos, mas que a gente seja obediente, assim como Ananias. Porque ele levantou e ele obedeceu. E ele teve um coração humilde o suficiente para chamar Saulo de irmão, mesmo depois dele ter matado Estevão, mesmo depois dele ter prendido inúmeras pessoas, ainda assim ele teve a humildade de chamar Saulo de irmão. Aqui, o Senhor fala conosco. A gente precisa ter um coração humilde, disposto a obedecer. Aqui o Senhor fala para mim e para você: para de julgar o outro, para de julgar a si mesmo. E Ele está nos chamando. Ele está nos entregando uma visão. Levanta. Existem pessoas aguardando por você. Você é resposta da oração da vida de alguém. Amém? Que você possa tirar esse tempo, orar com o Senhor. Pedir para que Ele revele a você essa visão. Que essa visão tenha caído todas as escamas dos seus olhos, para que você tenha discernimento dessa visão, daquilo que o Senhor deseja te entregar e que você faça. Amém? Então, um grande beijo para você, fica com Deus e até amanhã.